Vamos lá, gente. Bom dia. Que seja uma semana de Bom muito dia. trabalho, que sabemos, mas que seja possível, como eu estava conversando com a Cláudia um pouquinho antes, que a gente possa, em meio a tanto trabalho, também trazer leveza para esse trabalho, né? Que a gente possa aí conduzir a semana da melhor maneira possível, que vocês fiquem bem, né? Estejam bem, porque esse é o primeiro passo para a gente conseguir trazer leveza para aquilo que a gente faz. Olhem-se com gentileza e generosidade, que aí isso também vai contribuir para que vocês possam fazer isso com o outro. Sempre me sinto muito feliz de estar aqui, espero que seja um papo bastante produtivo e que a gente possa levar essa nossa alegria em compartilhar os nossos saberes para a nossa semana de trabalho. Renan, por favor. Bom dia, Angelita. Bom dia, Clarice, os colegas todos. Mais uma semana, né? Estamos nos encaminhamentos finais. De algum modo, o ritmo diminui, ou a tensão diminui, o ritmo aumenta, né? Mas, enfim, vai ser uma semana produtiva, tenho certeza, e um encontro também muito acolhedor e interessante aqui na condução da Angelita. Vamos lá. Obrigada, Renan. Gente, olha só, eu quero começar lembrando vocês algo que é bem importante. Esta semana vocês vão vivenciar com os seus cursistas a reunião 8. Estejam atentos quem tem turma na quarta-feira. Lembrem-se que para quarta-feira tem um roteiro que é específico para quarta-feira. Ele está lá, que é o roteiro do dia 24/4, né? Já considerando que o dia 1º de maio é feriado, e aí os cursistas não terão o encontro, né, da semana que vem, que é o do nosso papo formativo de hoje. Então, assim, hoje o nosso papo formativo é sobre a reunião 9, que na verdade é a mesma temática da reunião 8, né, com algumas adequações, porque a gente vai privilegiar hoje o tempo para apresentações de dos relatos, para finalizar na R10, mas assim, para quem não vai trabalhar o R9 com os seus cursistas, porque serão turmas de quarta-feira, então o que é importante aqui? Que mesmo que você não vai ter essa reunião, que você possa disponibilizar o material, né? Então os slides do encontro de hoje, que você possa disponibilizar também na sua turma de quarta-feira, para que os cursistas tenham acesso. E se por um acaso, né, algum cursista manifestar interesse em participar com você da reunião 9 em outro dia que você atenda as suas turmas, que você possa abrir esse espaço, porque às vezes o cursista, ele é de uma turma de quarta-feira, mas é alguém que gostaria de participar da reunião, que não queria ficar só com o material. Então, sintam-se muito à vontade, né, de disponibilizar o link da outra turma para esse cursista, para ele poder participar, seja segunda, terça, quinta ou sexta. Mas, a princípio, é feriado, né, eles não precisam ter essa preocupação, mas é importante que vocês disponibilizem para eles também o material da nossa reunião de hoje. Já coloquei no chat para vocês o link da presença, para que vocês possam também se organizar aí em registrar a presença de vocês. Já disponibilizei também o link do Contribua Conosco, mas a gente vai hoje também falar um pouquinho mais sobre esse Contribua Conosco aí no final da nossa reunião. Então, a temática de hoje, ela é a mesma temática do Encontro 8, né? Então, a Prova Paraná no contexto da avaliação para aprendizagem. Mas eu só vou trazer mais alguns elementos para a gente fechar essa temática. Vocês vão ver que o Em Ação, ele não será um Em Ação que conversa com essa nossa temática. A gente vai aproveitar, porque é o último encontro, vamos dizer assim, de avaliação para aprendizagem, no sentido da gente trazer as discussões. Então, o nosso Em Ação de hoje, ele vai ser um momento para o cursista de autoavaliação. A gente vai aproveitar esse momento do Em Ação, deste roteiro, para que o cursista possa olhar para a jornada, né, e fazer uma autoavaliação, de entender o quanto ele ter participado de avaliação para aprendizagem contribuiu, de fato, para a sua prática pedagógica. Então, o nosso Em Ação hoje, ele vai neste sentido, no sentido da autoavaliação do cursista. Então, a gente tem aqui o nosso
slide, que eu sempre digo para vocês, por ser um slide de sensibilização, vocês vão usá-lo somente se fizer necessário. Se é uma turma que você já tem esse vínculo criado, que já é algo natural, as câmeras abertas, você não precisa trazer esse slide, né? Porque ele não se faz necessário. É aquele cursista que, quando está com a câmera fechada, ele já te avisa antes: olha, prof, hoje eu preciso estar com a câmera fechada, a internet não está legal, mas isso também é vínculo, né? Quando o cursista já traz isso, sem que você precise estar instigando para a câmera aberta. Mas se você ainda percebe que tem turmas, que tem aquele cursista que ainda é meio resistente a abrir as câmeras, traz nessa ideia do vínculo, do pertencimento ao grupo, sempre como sensibilização, né? Não como uma obrigação. Isso ele precisa saber a partir do manual do cursista, né? E aí a gente não precisa investir energia nisso. Aí nós temos aqui a nossa agenda, sempre lembrando que vocês precisam customizar esse slide, porque vocês têm 20 minutos a mais para distribuir, né, na sua agenda. Então, seja se você vai querer ampliar os 30 minutos de colocando em prática para mais, se você vai querer um tempinho maior do em ação, enfim, está na zona de autonomia de cada um de vocês, de acordo com o perfil das turmas que vocês atendem também. Hoje o nosso acolhimento, ele é um momento de reflexão, já que nós estamos caminhando para finalizar essa nossa primeira jornada. E eu gostaria de convidar você, João Pedro, para fazer a leitura dessa citação de Lucchesi e trazer as suas reflexões a partir dessa leitura. Por favor, é com você. Olá, bom dia a todas. Bom dia. Então vamos lá, o acolhimento. Avaliar significa diagnosticar e intervir, o que quer dizer praticar a investigação sobre o que está acontecendo, tendo em vista proceder intervenções adequadas, sempre para a melhoria dos resultados. Avaliar na prática educativa será investigar o que está acontecendo com nossos educandos e proceder às intervenções adequadas, tendo em vista sua efetiva aprendizagem e seu desenvolvimento. Lucchesi, 2005. Eu, quando estava lendo, anteriormente dei uma olhadinha nos slides, estava vendo esse aqui, um que vai ter lá na frente, a respeito de 3 verbos, né, que coloca que o avaliar não é o fim, né, a avaliação retroalimenta o nosso planejamento futuro. Basicamente, todas as ações da nossa vida, nós usamos, né, o planejar, o executar e o avaliar. Então, a gente planeja algo, executa e depois faz uma avaliação da execução do que foi feito, a fim de ver o que foi bom, o que deu certo, o que não foi, para o meu próximo planejamento eu ter esses dados, né? Eu fazer essa investigação, né? Então, eu vejo aqui no slide bem claro isso, né? Que a avaliação não é um fim, ela é um diagnóstico. Todas as avaliações, tanto as externas quanto as internas, também servem como um diagnóstico que faz com que a gente analise esses dados para promover a próxima intervenção, né? Então, é nesse sentido que eu vejo. Muito obrigada por partilhar com a gente, João. Bom dia, Patrícia, que bom que você chegou, seja bem-vinda, querida. Então, olha só, e é nesse olhar, né, gente, e quando a gente fala da avaliação, né, o João trouxe, inclusive, para a nossa vida, né, o avaliar enquanto prática da nossa própria, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa própria vida, mas é a gente entender que esse avaliar no contexto da escola, eu estou avaliando o outro, né? O meu estudante é uma outra vida que está sendo avaliada, e o quanto eu preciso ser cuidadoso nesse meu processo do avaliar, porque, afinal de contas, eu estou investigando a aprendizagem que é do outro, e o quanto isso é importante, e o quão significativo e responsável precisa ser esse processo, né? Porque as minhas decisões, elas interferem diretamente na vida daquele outro que é o nosso estudante, né, que são os nossos estudantes. Nós atendemos turmas, né, são muitos estudantes que passam pelos nossos critérios de avaliação. Por favor, Cláudia. Então, eu queria comentar, para não ficar meio chato, que eu comecei a reunião reclamando com a professora Angelita,
me lastimando. Mas, assim, eu acabei passando numa conversa com a Valquíria, se não me engano, acabei passando por uma reflexão muito significativa, né, de tudo que a senhora falou agora, que o João falou também, do nós aqui como formadores, né? Então, é exatamente isso. A gente planejou, nós executamos, e agora a gente está numa fase de avaliação, né? Uma avaliação nossa do nosso trabalho, porque quando o meu cursista me devolve que ele não sabe, que ele sumiu com o documento, que ele apagou tudo que tinha lá, eu fiquei muito triste. Falei, gente, o que eu estava fazendo lá? O que eu fiz todos esses encontros? Será que o que eu fiz estava correto? Será que eu preciso melhorar? Né, a minha rota, eu vou ter que rever, eu já peguei meu caderno de anotações, eu andei vasculhando as reuniões de novo, falei, gente, que momento eu não expliquei, que momento... Então, assim, eu vasculhei meu HD interno para poder ver, assim, para retomar a minha posição, né? E, ao mesmo tempo, esse cuidado, essa responsabilidade que você falou, Angelita, professora Angelita, é imprescindível, porque ao mesmo tempo que eu fico ali triste comigo, eu fico meio revoltada, porque ele estava ali, ele não sabe fazer, não acompanhou, eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que ter essa responsabilidade de pegar na mão, de pôr a caneta na mão e ensinar a moldar os passinhos ali, né? Então, assim, é muita responsabilidade, né? Muito grande. Isso eu estou falando nós como formadores, né? Imagina, né, e levar isso, eu enquanto professora, para os meus alunos, né? Então, assim, realmente a avaliação para aprendizagem é algo que encanta, é algo sem limite, né? Não tem limite o estudo desse tema, e é algo que envolve muita responsabilidade, né? E cuidado. Obrigada, Cláudia. Acho que quando você fala de cuidado, é inclusive o autocuidado, né? Porque, como você falou, a gente se coloca nesse processo da avaliação, né? Porque quando você tem a devolutiva do seu cursista, quando você recolhe a avaliação do seu estudante lá em sala de aula, é olhar para essa avaliação que não é só dele, mas é minha também, né? Você trouxe quantos questionamentos seus aí, né? O que será que faltou? Onde foi que eu errei? Será que eu fiz o encaminhamento da melhor maneira possível? Então, esse avaliar também nos faz olhar para nós mesmos, para a nossa prática, né? O João até o colocou ali. Achei que era algo só meu, essa autocrítica, mas eu acho que não, né? O processo avaliativo nos coloca nesse lugar de, ao avaliar o outro, eu me avalio também, porque é processo e a gente faz parte desse processo, né? Nós estamos inseridos nessa relação que ela é dialógica, e por isso a gente também se coloca no lugar de ser avaliado. Por favor, Valdirene, depois você, Clarice. Você não vai dar microfonia, tá dando, não? Não, tá tranquilo. Eu estava conversando também esse final de semana com a Valquíria, né? E como que na hora de avaliar também, você precisa levar em conta quem você está avaliando. Porque a minha turma, por exemplo, eu tenho vários diretores e pedagogos que precisam fazer o curso ali, na escola, e que algumas coisas que eu falo eles perdem, muitas vezes não é porque eles quiseram perder, porque eles foram atender um caso ali, outro. Então, eu estou levando muito em conta isso na hora de avaliar, sabe? As perguntas que eles fazem, professora, acho que eu perdi, ou então eles no final, olha, hoje eu peguei bem pouco, né? Vou tentar assistir de novo. E a gente sabe que às vezes, assistir de novo, eles não vão conseguir. Então, a gente levar em conta essas coisas, eu acho muito, muito importante, né? Com certeza, Valdirene. E isso é o exercício da empatia, né? É de você se colocar no lugar daquele gestor que é cursista, do pedagogo que é cursista, mas de dentro do espaço da escola, e que às vezes as urgências e emergências colocam esse gestor e esse pedagogo tendo que se ausentar para responder aquilo que é tão essencial ele estar presente no momento. Isso é um exercício importantíssimo. E vou dizer que também já achei que Valquíria é terapeuta do grupo, né? Várias conversas, vou agendar um horário também para fazer uma consulta depois, escutativa bem desenvolvida, né, Valquíria? Por favor, Clarice. Depois eu vou ter que falar, gente. Jesus amor.
Por favor, Clarice. Seu microfone está desligado, Clarice. Perdão, eu também estou querendo o horário, viu? Se ela puder essa semana já, inclusive, não é? Terapia eu não posso esperar muito. Mas eu queria perguntar se você me permite, Angelita, quando a Cláudia coloca assim, aí eu vasculhei, eu olhei, eu assisti reunião para ver o que eu deixei de fazer, ela é bem disso mesmo, né? Aliás, este grupo é muito alto, tem uma alta bem rigorosa, são muito exigentes com eles mesmo. Aí eu queria perguntar para a Cláudia, e daí, Cláudia, quando você olhou tudo isso, e talvez tenha entendido o que estava acontecendo ou não, você foi generosa com você ou não? Fui nada. Elita abordou no início. Fui não, professora. Não foi, professora Clarice. Eu acho que eu tenho muito que melhorar. Eu até comentei que se eu pudesse pegar a sala de aula de novo, agora no segundo trimestre, eu ia pegar. Eu falei assim, aí na verdade, o que eu acabei... Qual foi a minha percepção? Eu preciso atender as individualidades com carinho, entender. Aí eu passei o final de semana entrando em contato, um por um, certinho, né? Daí, assim, eu tô cuidando da minha mãe que tá doente, por isso que não entreguei, meu plano tá pela metade. O outro, hoje é aniversário da minha filha de 15 anos, por isso que eu não entreguei. O outro, enquanto você estava dando aula, eu estava ali, mas estava fazendo outra coisa. Eu falei, depois eu dou um jeito, e na hora que eu fui dar um jeito, eu não sabia o que era para fazer. Então, assim, eu fui nas individualidades, porque precisa ter esse cuidado. Porque é aquilo que a Valdirene falou, cada um tem a sua particularidade, né? Nós somos professores, a gente está com uma carga horária bem tomada, digamos assim, né? Então, aí assim, a minha autoavaliação comigo ainda está bem declinada ainda. Mas você também precisa ser generosa com você, urgentemente. Marque mais um horário para a Valquíria. Olha o que você fez no seu final de semana. Sim. Então, presta bem atenção, né? Tá bom, querida? Beijo. Obrigada, Clarice. Eu percebi que, inclusive, você trouxe isso lá no grupo, né, do quanto é importante a gente também e olhar para si com generosidade, né? Nós temos que lembrarmos da nossa humanidade, né, e que nós também temos as nossas fragilidades, também temos os nossos pontos fortes e também somos seres humanos, né? E vamos nos permitir errar para o aprender. Ele é muito importante. Patrícia, por favor, e depois a gente vai abrir a agenda da Valquíria na sequência. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Quero começar agradecendo aqui quem contribuiu aí nessa semana do meu afastamento. Muito obrigada, Clarice, né? Foi incrível. E quem acolheu as turmas, muito obrigada mesmo, viu? Foi bem difícil ficar quietinho e afastado, não foi fácil. Eu conversei neles, já tinha me disponibilizado deles conversarem. Ninguém reclamou, fiquei com ciúme já estou enciumada. Já falei, que ciúme de vocês. É que eu ameacei aqui, quem não acolhesse bem os cursistas, eu fiz ameaças aqui aos colegas. Eles gostaram bastante, muito obrigada mesmo, gente. Nossa, faz toda a diferença saber que eles estão bem, né? A gente acalma um pouquinho o coração. Então, os meus, eles vinham comentando, né, em algumas situações ou no WhatsApp, que por que no de avaliação, a avaliação ela não tem uma perspectiva também mais aberta? Por que a gente tem 2 instrumentos estanques? Eu falei, não, mas a gente constrói em grupo, é formativo e tal. Mas foi incrível como bateu o susto na hora de entregar, né, no prazo. Então, eles entraram em desespero também, muitos. Alguns diziam para mim, mas e o contexto? O que eu escrevo no contexto? Daí eu pensei, nossa, a prática que era o mais difícil, né? Tá tudo certo, e o contexto eles estavam nervosos para fazer. Então, mas eu falei, né? Eu vou levar uma solicitação do nosso instrumento ter uma perspectiva cada vez mais aberta, né? Eu acho que eu sinalizei que a gente já evoluiu de um único instrumento para 2, inclusive um prevendo todo o processo árduo do planejamento, né? Então, fiz essa defesa também. Essa foi uma das coisas que eu vi que eles se apavoraram com a formalidade. A grande maioria no discurso, nas minhas turmas, já compreende a perspectiva formativa da avaliação e defende. Claro que lá na realidade de cada um, caberia uma análise, né? Mas
eu notei que eles se angustiaram um pouco com prazo, com tempo, com vai ter nota, com vai valer, não vai valer. Então, eles estão muito angustiados com as reflexões agora na hora da correção também. E aí, para acolhimento, eu tenho dito, se pronunciem, coloquem, escrevam, as coisas vão sendo observadas. O ofício da Prova Paraná com adaptações atende a muitas críticas que eles fazem, né? Da avaliação externa e tal, não ter nada de adaptação e eles terem que adaptar. E eu faço uma sugestão para o nosso GE, se a gente conseguisse fazer um grupo de avaliações adaptadas, né? Eu imagino que ele teria que ter uma característica menos formal, com muito estudo de caso, mas eu acho que ia bombar, porque os professores precisam muito também. Então, quando eu acolho as críticas, eu procuro acolher, né? E aí eu tento trazer uma visão positiva, mas não, pois é, exatamente, professor, acontece, mas tem realidade que eles estão conseguindo, conta pra gente. Mas isso tem sido um jeito, né, de mediar, quando eles trazem coisas que angustiam. E eles falam assim, eu vou desistir. Eu falo, não, ninguém desiste. Vamos segurar aí, vamos dar a mão, me fala melhor. Obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, e eu acho que talvez hoje um dos grandes desafios nossos enquanto professor é a gente conseguir entender esse lugar do que é uma avaliação adaptada, né? O que é eu, de fato, incluir o meu estudante, seja ele com TDAH, ele com dislexia, ele autista, no processo avaliativo, né? Que essa avaliação, de fato, colabore para a aprendizagem desse meu estudante. E é uma temática que acho que a gente pode pensar assim com muito carinho, Patrícia, para trazer, pensando possibilidades dentro do nosso grupo de estudos, para avançar nesse caminho. Por favor, Valquíria. E depois a Rosemary. Eu não vou me estender, porque a gente sabe da agenda, mas assim, eu sempre falo sobre isso, eu acho que é interessante e importante a gente retomar. Tem pessoas escolhidas, eu gosto muito, acho assim que a Angelita e a Clarice, esse momento foi único para mim trabalhar com vocês. Eu acho que a forma que vocês falam, ela é única, maravilhosa. Só que nós estamos tendo dificuldade de falar desse eu, o cuidar de mim. Muita dificuldade. Às vezes eu não consegui falar com mais gente, porque tem hora que eu mando mensagem, posso falar com você? Aí eu vou dar um desabafo aqui. Aí eu desabafo, a outra desabafa, isso é muito importante. Eu acho que nós temos que fazer um grupo do desabafo, que tá valendo, né? Eu acho assim que é muito aprendizado com esse desabafo. E aí, o que a gente percebeu nessas conversas, acho que nos 10 últimos dias? Que nós vivenciamos coisas muito, muito parecidas. E eu fiquei, assim, um pouco, não sei se a palavra é preocupada, mas a Cláudia, ela me demonstra uma pessoa muito responsável, assim como todos do grupo, mas nesse momento eu achei assim, ela um pouco sobrecarregada. Então, hoje, vai meu abraço de muita energia positiva para você, sabendo que nós também estamos vivenciando essa situação, e a palavra que a professora Angelita usou, permitir, nós precisamos permitir uns minutinhos para a gente. Eu estou falando da boca para fora, porque eu fechei a câmera porque meu neném estava gritando, hoje eu estou em casa porque hoje não tem aula em Apucarana. Então, saiu gritando aqui, Jesus, só Deus sabe onde meu marido levou. Mas está tudo certo, está tudo no caminho. E eu estou, assim, sempre pensando, Valquíria, o que você pode pensar do lado positivo? Então, Cláudia, você tem muita coisa positiva. Eu não quero você fazer essa avaliação pensando no que faltou, e sim no que foi bom, né? Porque o ser humano faz isso. O ser humano faz isso. Quando a gente chega numa sala, 10 alunos foram muito mal, a gente lembra dos 10 alunos. Mas e os outros? Ah, não, teve um que foi muito bom. Vamos focar nesse? O que deu certo que a gente pode repetir? Então, bola para frente e vamos comemorar os 15 anos da tua filha. Não era da minha, não, era de uma cursista. As minhas já estão lá. Eu aqui pensando, meu Deus, senhora... Não, é de uma cursista. Menos mal, já estou mais tranquila. Obrigada, Valquíria. Obrigada, Valquíria. Isso, né? É essencial, né, gente, esse olhar também com generosidade, né, e nos respeitarmos enquanto limitações, possibilidades, e focar no que é bom, porque aquilo que é bom é porque deu certo, e que de repente não deu certo com o outro, porque eu preciso de um ajuste, porque eu preciso de repente olhar por um outro foco. Por favor, Rosemília, e daí nós seguimos. Bom dia, eu acho que esse final de semana foi o final de semana.
né, de conversar. Foi com a Valquíria na sexta e no sábado foi com a Jaque. E tudo isso que vocês falaram é muito real. E pra vocês terem ideia, eu criei um modelo, né, de como eles tinham que preencher e disponibilizei. Aí, para ficar melhor, eu olhava no Classroom, tinha a professora que usou o meu modelo, e aí aparecia, estava tudo misturado, aparecia parte do que eu tinha escrito e o que ela tinha. Aí eu falei, professora do céu, não, ó, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo. E eu ainda tenho umas 3 ou 4 aqui nas minhas turmas que ainda não entenderam o clicar no entregar. E aí, o que eu vou fazer? Vai ser no dia da reunião, eu vou falar, agora eu preciso falar com fulano, Beltrano, Ciclano, porque não deu. Na quinta-feira, eu fiquei até meia-noite com uma professora para explicar de novo o documento que a Cláudia explicou, que você explicou, e eu falo assim, gente, o que eu perdi, o que eu fiz de errado? Né? Então, já faz dias que eu estou nessa, eu estou fazendo alguma coisa de errado. E eu sou marinheira de primeira viagem, e a Clarice sabe que eu também me cobro muito sobre isso. Eu assisto, eu volto, eu acho que eu não fui tão clara na minha fala. Por quê? Porque parece que tem uns professores que estão em Nárnia, a hora que a gente está falando, estão viajando, estão fazendo alguma outra coisa, e a gente fica triste, né? Com o que a gente recebe, né? De informações aí, né, meninas? Cláudia aí, me ajuda, Jaque, é isso aí. Perdão, viu? Imagina, que isso. Inclusive isso, Rosemília, é processo, né? Como você falou, você é marinheira de primeira viagem. Eu já estive nesse lugar também e posso dizer para você, com o tempo a gente vai se apropriando, a gente vai se tranquilizando. Não é que os problemas diminuem, não, porque eles não diminuem. O que diminui é a nossa ansiedade, o que diminui é a nossa insegurança, e a gente vai caminhando de forma mais segura. E isso também, nós também estamos no processo do aprender, né? A gente não nasceu professor formador, a gente aprende sendo professor formador, né? E os erros e os acertos fazem parte dessa caminhada, né? E vocês se fortalecem umas nas outras, com João Pedro, e vocês, enquanto grupo, vão criando vínculos de fortalecimento, que eu acho que é isso que faz com que esse grupo vá amadurecendo, e que vocês vão trazendo de forma tão pertinente cada temática, essa preocupação de vocês com os seus cursistas, o quanto isso para eles também significa vínculo, não só com a aprendizagem, mas com cada um de vocês, né? Fica tranquila, Clarice. Então, vamos seguir aqui, ó. Gente, depois desse acolhimento, aqui o nosso acolhimento foi um acolhimento que foi um pouquinho para além, né? Vocês vão trazer na ideia justamente da reflexão, mas vejam o quanto a reflexão nos provoca o pensar e traz outras coisas para essa conversa. E vocês vão poder aproveitar com os seus cursistas esse acolhimento justamente para essas reflexões, mas também para o gancho para retomar as apresentações dos relatos. O que vocês vão lembrar aqui? Que vocês, esta semana, né, vocês vão vivenciar com os seus cursistas o roteiro 8, mas que lá já vai ter 10 minutos, pelo menos 2 cursistas vão apresentar essa semana, menos quem é de quarta-feira, que já tem os 30 minutos previstos para esta semana. Então, vocês já vão começar a ter esses momentos aí de compartilhamento e que vão continuar na reunião 9 e na reunião 10. Então, aqui a gente está abrindo um tempo de 30 minutos, aonde o Jamboard já é o Jamboard que vocês estão organizando para esta semana, que ele vai ficar lá no Classroom e que vocês vão estar sempre mobilizando os seus cursistas a registrarem as suas contribuições para a apresentação do momento no Jamboard. Né? Então, ele quer deixar uma sugestão, ele quer fazer um elogio para o colega, ele vai abrir o Jamboard, vai fazer um post-it, vamos dizer assim, uma nota adesiva, e vai pôr lá no Jamboard, para que depois o cursista que apresentou a sua implementação, com calma ele possa abrir e ver quais foram as contribuições da turma para o seu relato. E aqui eu quero aproveitar também a fazer um convite para vocês. Na próxima semana, no nosso R10, ele vai estar muito dinâmico, muito prático, o papo formativo, porque ele tem 1 hora do papo destinado às apresentações. Mas eu gostaria de convidá-los a que vocês tragam para o próximo papo formativo
um relato de implementação para compartilhar aqui no nosso papo. E aí vocês têm 2 caminhos de possibilidades. Vocês podem escolher um relato do seu cursista, que ele apresentou essa semana, ou que ele já havia entregue e você já tinha visto, como alguns já até sinalizaram lá no grupo de WhatsApp, disse assim, não, esse aqui vale a minha indicação, inclusive como boa prática, e é essa que eu vou compartilhar com os formadores no próximo papo formativo. Ou ainda, você implementou o plano de ação da nossa temática, você fez esse exercício de fazer o seu plano de ação, de produzir seu instrumento, a retomada, e você implementou em sala de aula e você vai trazer a sua boa prática. Você professor, não professor formador, mas você professor. Então, para o próximo papo formativo, tragam uma boa prática para vocês poderem compartilhar aqui nesse momento do papo formativo. Se você implementou, traga a sua boa prática, ou então, o exercício é que você possa, dentre as implementações apresentadas, que você escolha uma para trazer aqui, né? Que seja porque você identificou como uma boa prática, ou porque você quer trazer justamente para promover uma reflexão daquilo que a gente precisa avançar, aonde estamos e para onde iremos, e aí eu deixo com vocês esse convite, então. Próximo papo formativo, cada um vai apresentar um relato de implementação que você tenha selecionado dos seus cursistas, tranquilo? Por favor, Rosemília. Eu não sei se o momento é agora, que você tinha perguntado sobre as devolutivas do jogo. Ah, sim, sim. Posso falar? É claro não que é o você momento? pode falar. Fique à vontade, Rosemília, pode falar sim. O que eles sentiram falta, e eu também não sei se como que era o seu objetivo, né? Então, no joguinho, eles achavam que seria mais interessante que você colocasse alternativas e não que deixasse para eles completarem, porque o fato deles não completarem corretamente causou, assim, um desânimo, sabe? Eles ficaram tristes porque, acho que como nós, quando a gente zerou, sabe? Então, eu estou repassando para você o que eu ouvi, né? E teve outras críticas, tipo, pô, professora, é avaliação, como que a senhora me dá um jogo desse que me desmotivou tanto? Eu achei que eu sabia alguma coisa, tal. Eu falei, não, gente, abra o coração, não fica tranquila, só preciso que vocês me passem o que vocês sentiram, assim, foi legal? Não foi? Em que sentido que não foi? Porque daí eu preciso repassar isso para minha amiga. Falei, minha amiga, hein, Angelita? Que delícia! Tá? Aí, então, foi nesse sentido, tá? Mas, assim, teve professores que trabalharam com pensamento computacional, que elogiou, falou assim que é difícil de fazer, né? Então, tá de parabéns, mas aí faltou, teria essa sugestão, que seria mais fácil para marcar, que daí eles tinham um norte, tá bom? Muito obrigada, Rosemília. Acho que também já teve quem colocou no grupo do WhatsApp, eu achei que traz uma reflexão tão importante, que foi a questão da escolha do instrumento de avaliação e como eu proponho esse instrumento, né? Quem tem um pouquinho da noção da programação, né, entende, acho que o João Pedro trouxe isso na semana passada, né? Que é quando ele só reconhece uma única resposta como sendo correta, às vezes um erro de digitação traz aquela resposta como sendo errada. E, na verdade, né, na essência, a resposta estava correta, né? E aí, o sentimento de frustração. E esse é um exercício que nos coloca no lugar do estudante de maneira geral, né? O quanto, às vezes, a escolha do instrumento, a forma como eu apresento, ela pode não avaliar, de fato, a aprendizagem do meu estudante, e como você falou, e o quanto vai gerar o desânimo, o sentimento da frustração, e o como a gente precisa aprender a lidar com esse erro de forma positiva quando eu entendo a avaliação enquanto processo. Eu sou muito grata por cada um que tirou seu tempinho, por trazer a contribuição, porque para mim é muito significativo, inclusive para validar as nossas discussões aqui enquanto avaliação, né? Que o meu intuito era que eu pudesse usar a ferramenta que eu estava aprendendo
para dentro das nossas discussões. E vocês conseguiram fazer isso de uma forma tão significativa, vocês trouxeram, inclusive, olhares que eu não tinha me dado conta. E são essas possibilidades que eu vou levar para o meu relato de que é muito interessante, sim, a gente usar outras ferramentas, a gente trabalhar com o pensamento computacional, a programação, mas o quanto ela precisa estar muito bem contextualizada para que ela seja significativa. E a ideia de ser só em alternativas, Rosemília, com certeza aumentaria a probabilidade de sucesso dos nossos cursistas ao responderem as questões. E eu sou muito grata por vocês, viu? Muito obrigada. Eu vou comentar rapidinho, Angelita. Claro. Você já fez a fala, porque eu não fiz a minha fala, né, como foi o jogo. Aconteceu essa situação em uma das turmas, aí nas outras duas a gente fez junto a atividade. Mas aí eu joguei meio para eles, falei que o intuito do jogo era realmente nós nos avaliarmos enquanto professores quando eu elaboro uma atividade. Aí eu meio que, assim, não sei se a palavra é essa, mas coloquei o peso e a responsabilidade de como eu assumo o compromisso quando eu elaboro uma prova. Eu me lembro quando eu trabalhei em escola do município, em 1º ou 5º ano, que a professora falava assim, você elaborou bem o cabeçalho, você fez cada questão direcionada, você diversificou, você colocou a pontuação do lado. Quando você terminou de elaborar, você realizou a prova sozinha, você professora, para você avaliar o fácil, o médio e o difícil. Se eu não me engano, acho que 2 turmas eu consegui direcionar o trabalho dessa forma. Então, comentei assim, olha, vamos ver qual que tem as fragilidades desse jogo, mas se a gente para pensar de que forma que eu monto uma prova e eu entrego para esse aluno, entende? Assim? Perfeito. Aí foi uma reflexão bem grande, porque a gente fala, mas aí eu só vou autorizar uma questão, como você estava dizendo, só uma resposta? Não. Se ele fizer de tal forma, olha a maneira que eu vou fazer a correção. Só complementando, fechou. E eu agradeço, muito obrigada. E para a gente continuar, e é nessa ideia dessa avaliação que é para a aprendizagem, eu gostaria de convidar você, Regiane, para ler para nós a citação sobre a avaliação e o objetivo do nosso encontro. A avaliação para a aprendizagem está vinculada a uma concepção formativa de avaliação, porque acompanha o processo de aprendizagem dos alunos de forma contínua. Nessa concepção, professores e alunos são agentes cooperativos que participam de forma ativa e intencional nos processos avaliativos. Ela privilegia a participação dos alunos e aumenta seu nível de autonomia, confiança e autoestima por meio do diálogo, da reflexão e da compreensão de como aprendem. Silva e Lara Silva. Então, o objetivo desse encontro é utilizar os resultados da Prova Paraná para o planejamento da recomposição das aprendizagens. É para eu comentar, professora? Por favor, sinta-se à vontade. Então, aqui, acho que novamente está falando da questão da avaliação de forma contínua, do processo inteiro e não dela como um final, pensando, eu já ensinei, agora eu vou avaliar e ponto final, né? Não é aquela questão de pronto, avaliei, você tirou tanto e acabou. Exatamente. É um processo onde o aluno tem que sentir também confiança e a avaliação tem que voltar para ele, tem que voltar como uma devolutiva, eu tenho que dizer, olha, aqui não deu muito certo, e se eu propor para ele uma recuperação, para ele refletir também sobre o que ele errou. Eu acho que a avaliação tem que sempre voltar para o aluno como uma devolutiva, e não assim avaliar, acabou e dizer para ele, você tirou só tanto. Tem que sempre voltar para ele refletir onde ele errou, por que ele errou, para ele mesmo refletir sobre o erro, não sobre o erro, mas talvez sobre o que ele não tinha ainda compreendido. Então, se eu só avaliar e depois não devolver, não dar essa evolutiva, não explicar por quê, não refletir, assim como a Prova Paraná, eu gosto de fazer, de esperar ter ali o resultado, e depois eu gosto de trabalhar com as minhas turmas de novo. A parte do português eu faço com eles, lendo cada questão, e aí muitos deles dizem, nossa, mas era essa daqui, como quem diz assim, na hora eu não li, não prestei atenção que era essa a resposta. E depois comigo, fazendo bem calmo cada questão, parece que eles enxergam de uma outra maneira. Então, eu gosto de fazer de novo a Prova Paraná, de maneira bem reflexiva com os alunos,
que é como se fosse uma devolutiva. Então, acho interessante e acho importante essa devolutiva da avaliação. E no olhar do que você trouxe, Regiane, eu acho muito bacana, porque sem você falar, mas você conduz o seu processo de avaliação para o momento do estudante de autoavaliação. E o quanto isso é importante, né? Do aluno também se reconhecer nesse processo, de entender que às vezes não foi porque ele não sabia, mas é porque ele não estava atento, é porque, de fato, ele não foi responsável com aquele momento daquela avaliação, e são várias possibilidades de reflexão que vai levar ao amadurecimento desse estudante, e o quanto isso é importante. Por favor, Valdirene. Eu achei interessante os cursistas, né, no último encontro que nós tivemos, como que eles perceberam, essa nossa professora, a gente fez uma avaliação formativa durante o curso, quando você olhava o nosso link e falava, olha, aqui não foi bem assim, ó, retoma lá. Então, o que eles fizeram, né? Eles entenderam isso, duas turmas entenderam, a outra eu falei, todo o processo nosso do GE foi uma avaliação formativa, pela oportunidade deles voltarem lá, de eles ouvirem alguma coisa e falar, não era bem assim, ó, já vou mudar tudo. Às vezes no outro encontro eles falavam, no final do encontro, já vou mudar tudo. Foi bem interessante essa forma contínua, que eles foram construindo esse instrumento deles e mudando tudo que eles viram de acordo com a teoria. E é muito legal, né, Valdirene, porque isso eles vão levar para a prática deles em sala de aula, né? Porque eles vivenciaram enquanto sendo estudantes, mas eles entenderam essa construção e o que de fato é uma avaliação formativa. E o quanto eles vão poder ressignificar agora isso em sala de aula, no lugar deles enquanto professores frente à aprendizagem dos seus estudantes, e o quanto isso é importante. E aí, gente, para o nosso momento de experiência, a gente vai assistir um vídeo. Ele é um vídeo curtinho, mas que acho que todo mundo aqui conhece, da turma do Snoopy. Então, a gente vai assistir, a gente vai considerar o vídeo, eu só vou, até por conta do nosso tempo aqui, mas a ideia é que a gente possa, a partir do vídeo, também refletir sobre as avaliações internas e externas, nessa perspectiva que nós trouxemos o tempo todo, que foi a perspectiva, seja da avaliação diagnóstica, seja da avaliação formativa. E como é que as discussões feitas, elas contribuíram para a melhoria da minha prática pedagógica. Então, vamos assistir o vídeo, já a gente conversa novamente. Você é meio estranha, não acha não? Eu nunca vi ninguém tão preocupado com a escola como você. Por que não leva as coisas numa boa? Levar numa boa? Que vai deixar vocês morrendo de medo, um horror, um terror. Eu trouxe aqui... Sim, professora? Nem sempre a gente consegue agradar a professora. Essa nova... Quem foi o pai de Henrique IV? Não me importo, eu não dou a mínima pra isso. Desculpe, professora, eu sinto muito. É que saiu contra a minha vontade. Boas notas para irem para a faculdade e estudarem muito. E aqui, né, eu gosto muito deles, né, mas ele traz reflexões importantes, né? A finalidade da escola é tirar boas notas. O exercício aqui, gente, é que vocês possam convidar os seus cursistas para que eles registrem no chat. Então, o seguinte questionamento, então, considerando o vídeo e o que discutimos ao longo da nossa jornada, né? Porque a gente já está chegando ao final da jornada. Então, de tudo que a gente discutiu, as nossas reflexões sobre as avaliações internas e externas e na perspectiva de uma avaliação diagnóstica e formativa. Porque se a gente pegar toda a nossa jornada sobre avaliação, o que nós trouxemos, na essência, foi isso, né? Nós discutimos avaliações internas e externas, o foco foi a prova Paraná enquanto avaliação externa, mas na perspectiva de avaliações diagnósticas e formativas, né? Então, como que essas discussões contribuíram para a melhoria da sua prática pedagógica? Lá com os seus cursistas, vocês vão instigá-los a responder no chat. Peçam para que eles registrem, né? Deem um tempinho para que eles possam formular a sua resposta, para que eles possam registrar e que depois você possa convidar um ou dois cursistas a falarem e que vocês possam
fazer tipo uma síntese. É como se eles trouxessem para vocês elementos de como foi vivenciar essa jornada e o quanto ela impactou de fato na melhoria da sua prática pedagógica. Mas aqui com vocês, eu gostaria de ouvir alguém. Quem aqui se convida a responder esse questionamento, mas pensando não na sua prática enquanto professor formador apenas, mas na sua prática enquanto professor de sala de aula, lá com seus estudantes também. Quem gostaria de dizer o quanto as discussões dessa primeira jornada contribuíram para a sua prática pedagógica? Gostaria de ouvir pelo menos um de vocês, um formador, uma formadora. Por favor, João Pedro. Então, eu não podia deixar passar essa oportunidade de dar minha resposta para essa questão, porque eu defendo muito a dinâmica de grupo de estudos, de encontro para compartilhar experiências, para compartilhar a prática e aprender, né, dessa forma, metodologias novas, técnicas novas, um jeito novo, né, da gente dar aula sem ser aquela tradicional, chata aula de exposição do professor, irradiar o conhecimento para o aluno ali que não sabe nada. E, assim, desde o começo, né, quando eu comecei a participar de grupos de estudo, sempre eu vejo como que isso impacta, né, na minha prática. Inclusive, eu já ouvi depoimentos também nos grupos de estudos daqueles reclamões, né, que entram só porque é obrigado para melhorar a sua classificação para a distribuição de aulas depois, como que eles entendem a dinâmica do grupo de estudos como algo que ajuda, que facilita o trabalho no dia a dia. Então, nessa primeira jornada, eu acho que tanto na questão como formador aqui, como cursista, como formador e como cursista, que eu também faço, né, ali eu tenho usado muito o que a gente compartilha. Não apenas as boas práticas que vão ser selecionadas para o congresso, mas tem, às vezes, pequenas ações que a gente pensa, nossa, eu posso fazer assim, né? E as aulas ficam bem melhores com as ideias que a gente tem, assim, estudando em grupo. Então, para mim, eu acho que ajuda pra caramba. E eu vejo, assim, muitos cursistas manifestando essa ideia também, né? De como eles melhoram diante da sua realidade ali, né? Compartilhando as ideias, as coisas que surgem por aqui. Muito obrigada, Joy. Como você diz, né? É pelo compartilhamento, às vezes é uma pequena ação, mas que eu não tinha tido essa ideia, eu não tinha pensado dessa forma, mas quando você ouve do outro, né? Essa pequena ação, às vezes, faz uma diferença tão grande na nossa prática, e até no sentido mesmo de nos mobilizar a fazer o diferente, o algo novo não precisa ser algo mirabolante, né? O simples, ele às vezes traz tanta diferença de forma positiva e que vale tão a pena. Aqui também no chat, a Valdirene trouxe assim, ó, meus cursistas gostaram da valorização das diferentes formas de avaliação, mas ainda sem focar tanto em tecnologias. Isso é importante, né? A gente tem que entender que a tecnologia é uma ferramenta que nos auxilia, mas ela não é um fim em si mesma, né? A gente tem outras maneiras de engajar o nosso estudante, de avaliar de forma mais próxima da realidade de fato, e o grande desafio aqui talvez seja colocar a avaliação como parte do processo, né, como algo que não acontece em momentos isolados da dinâmica da aprendizagem do nosso estudante, mas ela é parte, e é parte, inclusive, de avaliação da nossa própria prática pedagógica. Então, aqui, gente, a ideia é exatamente essa, que vocês incentivem seus cursistas a registrarem no chat, ou ainda, né, fazer assim, convida um cursista para responder, abrir o microfone, a questão, e instiga os demais a irem registrando no chat, porque são conversas que vão se complementando. Por favor, Valquíria. Não, só um comentário, não sei se tem a ver com a nossa pergunta lá, mas assim, quando a gente olha esse vídeo, lembrar desse ciclo, talvez até vicioso, né, eu faço uma coisa para ganhar outra, eu fico assim, pensando de que forma trabalhar com esse aluno, porque eu percebo que os professores estão tendo essa dificuldade de como esclarecer que uma avaliação é importante, de esclarecer que aquele resultado é importante.
de administrar até as provas externas e esclarecer isso, porque eu acho que é tanto esclarecer aqui que está tudo escuro. Mas eu fico pensando, porque esses dias, só fazendo um comentário bem rapidinho, eu também trabalho oratória, e eu queria que eles identificassem um problema dentro da escola, e eles precisavam solucionar esse problema. Ele tinha que identificar um problema, e ele mesmo direcionasse 3 itens de solução. E um aluno me direcionou assim: a escola não pode fazer a gente aprender só para o vestibular, ou só para o Enem. E eu não quero fazer o Enem, esse é um problema. E ele mesmo começou a sugerir, entendeu? Então, quando ele fala do ciclo ali, quando no finalzinho, né, eles começaram a discutir, não lembro agora qual é o personagem que falou, tem que estudar para fazer a pós, para fazer fazer a faculdade, fazer a pós, fazer assim, assado. Então, parece aquela ordem, né? Então, eu sinto essa falta, o aluno precisa entender o motivo, e ele está motivado para isso, porque eu acho que ele está tão desmotivado que ele não consegue entender a importância de fazer, a importância de ter um bom resultado. Acho que os professores, no geral, eu me incluo, despreparados para dar esse engajamento. Olha, é importante por isso, né? E fazer com que o aluno venha despertar essa curiosidade, essa vontade de fazer uma boa avaliação, ou de trabalhar, de participar, né, dentro das aulas. E assim, Valquíria, indo no que você traz, eu já lhe dou a palavra, Jaque, nós, enquanto professores, nós também precisamos avançar no sentido de que a avaliação não pode ser instrumento de punição e de controle. Eu não posso usar como moeda de troca com o meu estudante, né? Tipo, olha, se você não fizer tal coisa na prova, daí você vai tirar nota baixa, né? Eu estou o tempo todo usando essa nota, né? Porque é diferente de eu olhar para resultados, mas é usar a nota como esse instrumento que é de controle, que é de punição. E aí, como é que o aluno ele vai se engajar em algo que de alguma forma vai trazer prejuízo a ele, né? E você trouxe isso muito forte na sua fala do que ele precisa entender, né? Ele precisa ter clareza, né? Não pode ser para o Enem, se eu não quero fazer o Enem, eu não vou me engajar nessa atividade, porque não é do meu interesse, não faz sentido para mim, né? E o quanto isso é importante, a gente buscar validar aquilo que de fato tenha sentido para o nosso estudante. Por favor, Jaqueline. Isso que a Valquíria trouxe, ele é uma questão que a gente tem que cuidar para não se abalar, porque tentar convencer o estudante a importância da aquisição do conhecimento tem sido uma tarefa muito difícil, e isso não tem a ver, eu penso, com nossa postura somente dentro da sala de aula. É uma questão global, é uma questão da sociedade, e é algo muito forte, impactante para nós lutarmos sozinhos. Então, assim, quando a gente quer que ele seja... um dia eu perguntei, né, por que era importante estudar. Aí, no geral, assim, não é para nada. Daí um falou assim, pelo menos para quando você ensinar teus filhos a fazer a tarefa, para você saber o conteúdo. Aí a menina falou assim, eu não vou ter filho, então eu não preciso. Entendeu? Então, assim, está muito sem sentido a aquisição de conhecimento. As redes sociais trazem para eles uma realidade que não existe. Eu vou levar para eles na semana que vem, até posso compartilhar com vocês, um documento que mostra quantos influencers no Brasil realmente ganham dinheiro. Ganham mais de R$300, são menos de 50, para eles perceberem, né, que não é bem assim. Aí eu falo assim, olha, estudar é importante pelo menos para você saber que se pegar fogo no seu corpo de alguma forma, você não sai correndo para ter mais oxigênio e aumentar o fogo. Você rola no chão. Eu falei, são questões práticas do dia a dia que exigem conhecimento. E eu tenho colocado eles, assim, quando eles perguntam, por que é importante? Eu falo, pesquisa agora, tarefa para todo mundo. Um olha para o outro, fala, agora vamos pesquisar, por que é importante saber isso aqui para a nossa vida, né? Então, e a gente não deve se cobrar muito. A fala da Cláudia lá no começo me deixou um pouco preocupada. A gente tem, um tempo atrás, eu entrava na sala de aula,
sempre com foco naqueles estudantes que não faziam e não estavam interessados. E isso era muito ruim para mim e para aqueles que estavam. Eu comecei a recolher dados, eu gosto muito de ter dados e fatos para embasar a minha prática. E eu percebi que não era a maioria ainda queria estudar. E se você fizer um levantamento na tua sala de aula, por mais simples que seja o estudante, por menos que ele se esforce, você vai ver que a maioria ainda quer estudar, quer aprender alguma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, com essa questão, porque a gente se cobra muito. Essa avaliação para aprendizagem traz um questionamento muito profundo na nossa prática, e os que não estavam nem ao par do que a gente está discutindo, eles se assustam bastante e começam a se culpar, e não é para se culpar, é para fazer com que fique mais leve, né? Como a Angelita falou lá no começo, e trazer o aluno para essa parceria, para ele ser realmente protagonista na aprendizagem dele. E aí vai ser significativo, e aí ele mesmo vai ter as respostas, né, do porquê estudar. É isso. Obrigada, Jaque. Renan? Rapidinho, Angelita, que ouvindo os colegas falando ali, eu lembrei que a gente acaba, às vezes, no nosso discurso, reforçando algumas coisas também que a gente não gostaria de reforçar, né? Mas quando a gente pergunta assim, que ano que você terminou os teus estudos? Você fala assim, eu terminei tal ano, né? Mas, na verdade, a gente não para de estudar. Então, essa questão de, eu terminei os meus estudos me referindo à minha faculdade, ou ao ensino médio, ou a uma pós, mas, na verdade, conectando com o que o João trouxe, a gente não para de estudar, a gente está todo o tempo estudando, né? Durante a vida, a gente está todo o tempo estudando e aprendendo. E aí, eu acho que é importante voltar para o tema dos encontros, que é a avaliação para a aprendizagem, é para aprender. Então, quando você fala da questão ali, como que melhorou a prática, as avaliações internas e externas, né? É o que o João trouxe de pensar para a aprendizagem. Eu acho que esse é o foco, né? A gente tem que retomar isso, lembrar disso e ter esse cuidado de quando o aluno pergunta para que serve, eu não quero o Enem, né? Mas o estudo, o aprendizado não é para fazer essa prova, para passar nesse exame, né? Para muito mais do que isso. Obrigada, René. Bem, isso é para além, né, dos muros da escola. E eu vejo também, gente, que é assim, né, que a partir do que a Jaqueline também trouxe, a gente tem que lembrar que é processo ensino e aprendizagem. E cabe a nós aquilo que está na nossa zona de autonomia, do fazer pedagógico do professor, mas eu preciso ter o outro, que é o nosso estudante. Ele é corresponsável do processo, ele tem que assumir aquilo que lhe cabe, enquanto estudante, enquanto quem aprende, enquanto quem se envolve no processo. E é aí que a gente vai começar a compartilhar esse nosso processo, que é de avaliar, que é de ensino e que é de aprendizagem. Por favor, Rosemília. Então, eu acho que a realidade é de todos aqui, né? Mas quando eu pego uns alunos que falam que não vão fazer Enem, que não vão fazer isso, aquilo, eu falo, gente, você vai ter um carro, uma motocicleta, você vai precisar tirar uma carta de motorista, não vai? A escola ela vai te ajudar nisso também. Né? Você tem que saber como é que você vai ter que ler, interpretar, tem que marcar. Então, eu conheço muita gente que não consegue tirar carta de motorista porque não entende o que está sendo pedido. Então, utilize, por mais que você ache que você não vai usar no Enem ou no vestibular, que você não vai fazer nesse momento, que é o que você está pensando agora, mas abra a mente para outras situações que você vai precisar do conteúdo que você está vendo aqui na escola, né? Então, a gente trabalha essa questão de aplicações práticas, como a Jaque comentou, e eu falo assim, se você não soubesse, então, imagine que para a escola, para você não serve para nada. Esses dias eu falei para uma aluna, não serve para nada. Eu falei, então tá, então você consegue ir no mercado hoje diferenciar o que é um vinagre do que é um detergente. Por quê? Porque não é por conta da viscosidade, porque você consegue ler, consegue saber do que se trata. Então, você consegue saber fazer diferença. Por que eu vou comprar esse produto, por que eu não vou comprar esse?
Então, são coisas práticas que você precisa pensar, e quem estimula, quem faz isso é a escola. Exatamente. Isso é contextualização, né, Rosemília? É dar significado do porquê que aquele estudante está ali. É para a vida, não é para fazer uma prova, não é para passar num concurso apenas, mas é para a vida, é para ele poder ter clareza do mundo que o cerca e, de fato, fazer parte desse mundo, né? De forma crítica, de forma de quem se posiciona. Acho que é nesse sentido também. Por favor, Clarice. Ô, Angelita, eu queria... Está dando eco aqui, né? Eu queria fazer uma... Estão me ouvindo bem? Sim. Uhum. Eu queria fazer um gancho com a sua fala, quando você diz ali que o aluno, o estudante também precisa assumir as suas responsabilidades, né? E que a gente tem um limite de atuação enquanto professor. Eu vou precisar aproveitar isso e dizer para os formadores que vocês também têm um limite de atuação com relação a esse processo avaliativo dos seus cursistas. Então, um exemplo, o colega, né, participou das reuniões, aí ele chega e diz assim, o que é para fazer mesmo? Eu tenho ouvido vocês têm falado comigo também, o que é para fazer mesmo? Né? Mas aí eu vou me culpar e vou dizer assim, nossa, deixa eu ver, eu acho que eu não expliquei direito. Quando, na verdade, vocês falaram disso o tempo inteiro na jornada. Então, não partir sempre do princípio de que eu falhei como cursista também, ou eu falhei como estudante lá na escola. Às vezes, eu fiz o que tinha que ser feito, mas a contrapartida não veio. Então, não estou dizendo isso para vocês desistir de cursista, não dá a chance dele rever o trabalho, dele refazer esse plano, não é nada disso. Mas se um cursista, a essa altura, diz para você, eu perdi tudo, vou ter que começar do zero. Eu vou usar de novo o exemplo da Cláudia aqui, porque realmente a Cláudia, ela toma para si, né, a responsabilidade, isso é extremamente importante. No entanto, o professor, o nosso cursista, ele é totalmente responsável pela sua formação. E essas 40 horas de curso, não são 40 horas de reuniões, né? Uma parte importante dessas 40 horas é para esse estudo para além das reuniões semanais. Então, para esse grupo, eu me sinto à vontade de fazer essa fala, porque eu sei do compromisso de cada um, né? Tem grupo de formador, ou tem formador que eu não posso dizer isso, porque é perigoso deixar ali, né, o coleguinha, mas para esse grupo que tem esse nível de responsabilidade, vocês também têm um limite ali com o seu colega, né? Vai ter um momento que depende exclusivamente também da mobilização dele e da efetiva participação dele no processo da sua formação aqui no GE. Eu não podia perder essa oportunidade, Angelita. E ela foi perfeita, Clarice, sem dúvida nenhuma. A gente não pode, de forma alguma, se colocar no lugar de culpabilização, né? Acho que não é esse o lugar. Eu acho que daí, como até a Jaqueline colocou no chat, né? Vamos olhar para as conquistas, para as ações exitosas dos cursistas, para a partir delas contribuir dentro daquilo que nos cabe, né? Cabe a você enquanto formador ser apoio, auxílio ao outro. Mas como a Clarice também disse, né? Tem aquilo que é do cursista, e ele precisa assumir a responsabilidade que é sua. Por favor, Jaqueline, para a gente poder seguir adiante. Só para concluir, quando o cursista fala assim para mim que ele está fazendo obrigado por conta da distribuição de aulas, eu digo, não, é que você quer ter o privilégio de ficar bem colocado, porque aulas tem, né? Nós estamos aí com falta do professor no estado todo. Então, você quer o privilégio de ficar bem colocado e escolher as aulas. Eu, por exemplo, eu não estou conseguindo ser cursista nessa jornada, porque eu estou com outras demandas. Pensando na minha saúde mental, para eu poder fazer bem feito o que eu tenho que fazer, eu estou abrindo mão desse privilégio. Eu posso ficar em último na minha escola. Então, assim, ninguém está te obrigando, você está fazendo porque você quer ser privilegiado e ficar primeiro, segundo, você quer ficar bem colocado para ter, né, o privilégio de escolher as aulas que para você são as melhores. Mas a aula é tudo igual, aluno é tudo igual, não é verdade? Então, esse argumento para mim já não funciona.
Ai, adorei. A ideia do privilégio, Jaqueline, acho que é bem isso, né? É o privilégio de ser o primeiro a escolher. Então, se você quer estar nesse lugar de quem escolhe, né? Acho que o mínimo é você fazer isso com excelência, né? Procurar dar o seu melhor para ocupar esse lugar, né? Acho que é muito pertinente a sua fala nesse sentido. E aí, gente, nós temos aqui o nosso momento do fundamentando a prática, aonde a gente traz novamente, né, qual que é a intenção do processo avaliativo, né? Então, ele na verdade é cíclico, né? Vocês já trouxeram isso na fala de vocês, né? Aquela parte do observar o aprendiz, porque quando a gente faz uma avaliação, a gente corrige, coleta dados, é com esse intuito primeiro, né? Deixa eu observar como é que estão os meus estudantes, né? Em que lugar eles se encontram da sua aprendizagem, para a partir dos resultados eu ser capaz de analisar e compreender as suas estratégias de aprendizagem, porque eu não tenho só apenas as minhas estratégias de ensino, mas o estudante tem também as suas estratégias de aprendizagem, né? Como é que esse estudante aprende, em que lugar do processo de aprendizagem ele está, qual é o nível de aprendizagem que ele se encontra, e é a partir de tudo isso que nós, enquanto professores, vamos ser capazes, por meio do nosso planejamento, tomar decisões pedagógicas que sejam favoráveis à continuidade do processo. E, às vezes, continuar o processo é ter que dar um passinho para trás, né? Poder retomar, é precisar fazer a recomposição de determinados conteúdos que aquele aluno ainda não teve acesso. E aí, quando a gente fala do processo de avaliação como parte do processo de ensino e aprendizagem, a gente tem esse ciclo, né? O nosso olhar, a nossa observação para esse nosso estudante, a gente analisar e entender como é que está caminhado o percurso de aprendizagem desse aluno, em que nível ele se encontra, me fornece elementos para, da maneira mais assertiva possível, eu posso tomar decisões que são pedagógicas em direção ao avanço na aprendizagem desse estudante. E aí vem, né, que somente se constitui o processo como tal, se ocorrerem esses três tempos, né? O processo avaliativo, ele acontece se, de fato, ele passa pelo observar, pelo analisar e promover, né, ó, observar, analisar e promover melhores oportunidades de aprendizagem. E foi o que o João Pedro trouxe lá no início, no acolhimento, na fala dele, né? Que avaliar envolve isso, né? Eu planejar, eu executar, eu avaliar, e eu vou retomando esse ciclo. E o processo avaliativo, nessa etapa do avaliar, ela passa também por esses três momentos. Eu observo o meu estudante, eu identifico em que lugar ele se encontra, em que nível de aprendizagem, eu analiso essa situação para poder pensar e promover melhores oportunidades de aprendizagem. E aí a gente tem as principais ações a serem consideradas quando eu olho para esse processo avaliativo com a intenção de recompor as aprendizagens. Quando eu vou olhar para a recomposição das aprendizagens, o que a prova Paraná me traz como elemento? Né? Então, a prova Paraná enquanto uma possibilidade de avaliação diagnóstica. Então, eu preciso olhar para essa prova como parte do meu processo de ensino e aprendizagem. E aí eu vou olhar para esta prova com a finalidade de identificar o nível de aprendizagem de cada um dos meus estudantes, é de diagnóstico mesmo, é de eu entender aquilo que foi trabalhado, o que foi consolidado e o que ainda precisa ser desenvolvido. E aí, a partir disso, eu tenho que fazer um planejamento para essa recomposição das aprendizagens. Mas esse planejamento é feito a partir do quê? Dos descritores de menor acerto. Aqui eu vou olhar para aquilo que não deu certo, no que se refere aos meus objetivos de aprendizagem, para que eu possa avançar no processo, aonde eu vou gastar energia naquilo que se faz necessário. E aí a aplicação. O João colocou ali que ele é um defensor das metodologias ativas. E por quê? Porque ela promove o maior engajamento dos nossos estudantes, porque eu chamo ele para ser corresponsável pelo processo de aprendizagem. E aí, quando a gente pensa nas principais ações voltadas para a recomposição das aprendizagens, então eu tenho a avaliação,
o planejamento e a aplicação. E aí, com foco nessa formação integral desse meu estudante, eu vou privilegiar metodologias ativas. Não é que eu só vá usar o tempo todo metodologias ativas, até porque eu preciso também escolher aquela que melhor vai se adequar ao conteúdo trabalhado, ao perfil da minha turma, para que isso seja de fato significativo no processo de aprendizagem. E aí vem o nosso em ação. E lembrando, gente, que o nosso em ação, ele não será um em ação de produção de avaliação, de instrumento avaliativo, ou de análise de uma aula do RCO, ou um planejamento para recomposição das aprendizagens, como fizemos anteriormente. Nós vamos usar esse momento do em ação, por isso ele é um momento mais curto lá com seus cursistas, para que eles possam fazer uma autoavaliação. E aqui eu vou mostrar para vocês só o documento, ele já está o link, né, tanto no slide quanto nas notas da apresentação, ele já é um link que leva o cursista a fazer a sua cópia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, até para vocês entenderem como é que está esse documento, tá? Ele é um documento, é um docs, ele tem apenas 4 questionamentos para que o cursista possa, então, fazer a sua autoavaliação. Então, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ampliar um pouquinho. Ele traz inicialmente, aí, né, vai depender muito da gestão de tempo de vocês, né? O que se espera nessa autoavaliação, né, a partir da vivência da jornada 1 de avaliação para aprendizagem. Então, vocês vão poder escolher qual encaminhamento que melhor vai se aplicar nesse momento. Vocês podem fazer a leitura dessa imagem de forma coletiva com seus cursistas, abrir espaço para que eles tirem dúvidas, para que eles comentem, né? Então, vocês têm aqui, ó, o que esperamos? Então, vai falar aqui da formação continuada, que é o nosso grupo de estudos, né, que, para além de outras habilidades, tem por objetivo acrescentar um olhar sobre si mesmo, a sua prática. E, para isso, uma das estratégias que promovem o desenvolvimento desta habilidade é a prática da autoavaliação, como a Regiane trouxe na sua fala, né, ao falar que ela trabalha com os estudantes à Prova Paraná, para que eles possam também entender como se deu aquele processo naquele momento. E para auxiliar você, cursista, a realizar a sua autoavaliação, propomos que, ao responder às questões, direcione seu olhar para estes pontos importantes, né? A transposição didática, o aprofundamento, estudos imateriais, a gestão do trabalho em grupo, né? O trabalho colaborativo, a capacidade dele colaborar, de se engajar nas atividades, fazer uso de uma comunicação assertiva, conhecimento, compreensão e aplicação dos conceitos que foram abordados nos encontros. Então, aqui, vocês tanto podem convidar o cursista a fazer uma leitura de forma individualizada, ou vocês podem promover, né, uma leitura coletiva e pontuando cada olhar que esse cursista vai direcionar. E aí, na sequência, ele tem 4 perguntas, ó. Então, ele vai identificar com o seu nome, qual é o seu componente curricular, a escola e o núcleo ao qual ele pertence, e nós temos 4 questionamentos para ele responder. Então, de que forma os temas estudados no grupo de estudo Avaliação para Aprendizagem contribuíram para a sua prática pedagógica? Qual foi a temática estudada que mais impactou em suas ações práticas na escola? Quais mudanças ocorreram a partir dela? 3. Quais os meus pontos fortes e talentos e como estes contribuíram para a minha formação a partir dos estudos no GE? Muito do que vocês trouxeram hoje, vamos olhar para aquilo que é bom, para aquilo que está dando certo e levar o cursista também a olhar para si com essa mesma generosidade. E como os temas estudados no grupo de estudos me auxiliaram a superar minhas fragilidades e avançar nos meus objetivos enquanto liderança pedagógica na escola. O professor cursista, o pedagogo cursista, ele precisa se reconhecer nesse lugar, que dentro da sua sala de aula, com os seus estudantes, ele é um líder. Que na sua escola ele é uma liderança pedagógica também, e o quanto as ações dele impactam na escola como um todo. Então, este será o nosso em ação, onde vocês, então, vão convidar os seus cursistas a refletirem, mas que também vocês vão aproveitar, e aí eu vou voltar aqui, ó, caminhando já para
finalizar nosso papo, que é o seguinte, gente, como autoavaliação é algo pessoal, né? Quando eu faço uma autoavaliação, não é do lugar do certo ou errado, né? Mas é olhar para mim, para minha prática, mas vocês vão aproveitar e vocês vão pedir, né, para que os cursistas de vocês, porque quando vocês compartilharem lá no chat o link do documento do Em Ação, cada um vai fazer a sua cópia. E aí vocês vão pedir para que eles compartilhem com você, formador, para que depois você possa ter acesso ao que eles escreveram nesse Em Ação. Então, coloca o seu @escola no chat e pede para que eles, ao abrir o documento deles, que eles cliquem lá em compartilhar e compartilhe com você, para que você também possa entender o quanto a formação contribuiu para o seu cursista em relação à sua prática pedagógica. E o momento do compartilhamento é que você possa convidar 2 ou 3 cursistas para que eles relatem o que eles responderam nessa autoavaliação, né? Que eles tragam elementos na sua fala que identifique o quanto participar da jornada contribuiu para a prática pedagógica, qual foi a temática que eles acharam que mais impactou nas suas ações na escola, enfim, quais são as reflexões dessa trajetória. Porque mesmo que eu entre obrigado a fazer por conta da distribuição de aulas, algo sempre eu vou tirar dali. De alguma maneira, aquilo mexe comigo. Então, essas orientações, elas estão tanto nas notas de apresentação do Em Ação, como do compartilhamento, para que vocês, então, peçam para que eles compartilhem com vocês, para que num outro momento vocês possam olhar, ou vocês possam ir acompanhando, conforme eles vão fazendo, quais são os elementos que eles estão trazendo nessa autoavaliação, e que vocês possam ouvir 2 ou 3 cursistas, para que eles compartilhem o que foi fazer essa jornada, a partir da autoavaliação que eles vão realizar nesse momento. Coloquei no chat para vocês, já desde o início da nossa reunião, mas eu peço, criem espaço na reunião de vocês, para que os cursistas, de fato, preencham o formulário do Contribua Conosco. Uma outra oportunidade, eu vou trazer para vocês os resultados, né, de como foi gerado um documento das respostas dos cursistas, das respostas que vocês trazem no formulário, e o quanto é uma forma também da gente identificar como é que vocês avaliam cada um dos roteiros, avaliam o quanto isso impacta na prática pedagógica de vocês. E sempre um saiba mais, para vocês poderem ir além e instigar os seus cursistas a esse mesmo movimento. Então, caminhando para finalizar esse nosso papo formativo, eu gostaria então só de pedir para que todo mundo preencha o Contribua Conosco, e eu quero agradecer muito, porque hoje foi um papo que eu acho que ele foi para além dos muros do nosso GE, né? Ele trouxe muito a humanidade de cada um aqui, acho que a Cláudia foi o nosso start para essa conversa, a gente acabou, de certa forma, assim, nesse momento também, olhando para a nossa jornada, vocês olhando para vocês enquanto formadores, para os cursistas de vocês, mas eu volto a dizer, cuidem-se, olhem para si sempre com gentileza e generosidade. O aprender não se faz de forma sozinha, é um processo colaborativo, a gente caminha junto. E como é bom saber que aqui é um ambiente positivo de aprendizagem, porque vocês criaram um vínculo de pertencimento e sabem que se apoiam um no outro e que nós estamos aqui, sim, para darmos as mãos e para lembrar que cada um de vocês está fazendo, sim, o seu melhor e que se o grupo de estudos Avaliação para Aprendizagem tem vida, são vocês que dão vida a ele. Eu sou grata por isso. Que Deus os abençoe, que seja uma semana bastante produtiva, trabalhosa, né, Cláudia, como a gente conversava, mas que seja leve, porque vocês serão essa leveza. Cuidem-se. Muito obrigada por cada momento de partilha, e a caminhada segue agora com a Clarice, né, Clarice? Me despeço. Carinhoso por vocês, e passando para você também, Renan, se despedir, para que vocês continuem na jornada. Renan, você vai fazer uma foto nossa? Eu já fiz um print, mas eu posso pedir para todo mundo dar aquele sorrisão e a gente faz um mais bonito ainda. Ai, perfeito. Vamos lá. Pronto, maravilha. Ai,
Obrigada, Renan. Valeu, Angelita. Gente, boa semana. Tchau, tchau, Angelita. Muito Até obrigada. segunda-feira. Obrigada, Eu Renan. que Até. agradeço. Tchau, tchau. Vou encerrando nossa gravação enquanto isso.